Olá, como é bom saber que você está aí para mais um programa. É show, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia, você que nos acompanha no Brasil inteiro e também você que nos acompanha através do streaming para vários países. Afinal, hoje estamos na Europa, Estados Unidos, gente, tanto lugar e muito obrigada, viu? Obrigada por você que comenta, que também compartilha, né, as nossas matérias, enfim, e os nossos convidados também falando nisso. A minha convidada de hoje, ela saiu de Jacaraípe, Espírito Santo. Gente, ela foi manicure, a proprietária do salão que ela trabalhava, só para você ter uma ideia, a história dela já emociona por aí. Um dia resolve vender esse salão e chega para ela e fala assim, olha, eu tenho 3 dias e eu preciso fazer minha mudança. Você não quer ficar com o salão? Mas não era só um salão, porque essa dona proprietária desse salão, ela fazia um método chamado amarradinho. Sabe aquele que você coloca no cabelo e aí você dá a extensão do cabelo? Pois a Mariana Plaster, que está comigo hoje aqui, essa mulher que, olha, tem uma determinação única, aceitou o desafio. O resto da história, ela conta agora pra gente. Tudo bem, Mariana? Muito linda, tudo bem. Seja muito bem-vinda ao E-Show. Parabéns pela sua trajetória. Que trajetória linda. E do Espírito Santo, como manicure, dentro de um salão, vendo a proprietária fazendo esse método, que era o amarradinho, e nó francês, como é que é o... Nó americano. Nó americano, exatamente. E você ficava observando aquilo? Nunca parei para observar. Meu foco principal sempre era fazer as unhas, que naquela época eu fazia aqueles desenhos na tinta guache com pincel bem delicadinho, então meu foco sempre era aquilo ali. Até então eu nem imaginava que eu conseguia fazer e diante da oportunidade, né, eu falei, não vou pensar 2 vezes. Aí eu fui aceitei, igual você falou, o desafio e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas o desafio, ele veio com alguns pontos importantes também. Primeiro ponto, arrumar esse dinheiro. Porque ela tinha 3 dias para fazer a mudança dela. Segundo ponto, aprender uma técnica nova em apenas 3 dias. E o terceiro ponto, como arrumar esse dinheiro? Eita, bora lá. Eu ganhava R$50 por semana fazendo unha, né? Pé e mão na época. E realmente eu não tinha esse dinheiro. Sempre eu vim de uma família humilde. E R$600 naquela época era muito dinheiro. 13 anos atrás era muito dinheiro. E realmente eu não tinha. Mas eu tinha formas de conseguir aquilo. E eu fui embora para casa. Na época eu falei com a minha mãe. Eu falei, e agora? Eu não posso perder essa oportunidade. E eu preciso fazer esse dinheiro. Eu peguei várias coisas que a gente tinha em casa. Sabe que algumas pessoas vão saber o que é. Que são bazares que você vende coisas usadas. E ali eu vendi roupa, eu peguei algumas coisas da minha mãe, bicicleta na época que eu tinha, algum aparelho, tinha um aparelho de ginástica que a gente tinha ganhado, vendi também. E ainda fiquei devendo R$50 pro rapaz. Como ele ia fazer esse trajeto que demoraria de ir para voltar, falei, quando você voltar, eu já vou ter atendido uma cliente, eu vou ter o dinheiro para te pagar. Uau. Aí ele aceitou, dali eu nunca mais parei. E para aprender esse método, que era o amarradinho, como é que foi para você nesses 3 dias? Porque só tinha 3 dias para aprender aquilo. Na realidade, a técnica do amarrado é uma das técnicas mais tradicionais e mais antigas que tem no mercado, que ainda muitas pessoas utilizam, né? E o processo é um processo muito repetitivo. Você tem que ter uma visão de acabamento, né? Você tem que olhar e ter uma visão de percepção de medidas, que aquilo ali, conforme a gente vai praticando, a gente vai pegando mais experiência. E o movimento repetitivo, que era da amarração do Elastec. Então, quanto mais você faz, mais você pega habilidade naquilo. Então, eu me concentrei bastante para pegar esse movimento com ela e depois foi acontecendo. Mas quantas horas você demorava para fazer o primeiro cabelo? Um cabelo? Eu demorei umas 7, 8 horas. Uau! O dia inteiro. E o resultado? E o medo de ficar bom, de não ficar... Passava isso na sua cabeça? A gente tem as nossas inseguranças no início, né? E conforme vai passando o tempo, a gente vai trabalhando elas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Eu sempre acreditei que, independente do que eu viesse a fazer, daria certo. Sabe? Eu nunca tive esse medo. Será que vai dar errado? Não.
Eu sempre mantive a minha mente no positivo e tenho aquela frase comigo: é melhor a gente se arrepender daquilo que a gente fez do que aquilo que a gente poderia ter feito, né? Então, eu sempre fui assim, sempre positiva, e eu sempre acreditei que no final sempre daria certo. Mariana, primeiro cabelo, segundo cabelo, terceiro cabelo, você começou a enxergar, porque você é uma visionária. Tem uma Você começou a enxergar algumas coisas ali. Foi aonde você resolveu pegar um caderno, começar a anotar ponto positivo, ponto negativo, entender outras técnicas também, para falar, opa, peraí, que eu acho que tem um nicho de mercado aqui. Eu parei para analisar mesmo, assim. Eu subi aquele YouTube de cima e embaixo, pesquisei tudo que você poderia imaginar, anotei tudo que eu tinha que aprender. E eu comecei a enxergar aquilo ali como um trabalho que poderia ser realmente um gancho de recorrência, que eu fidelizaria um cliente e teria ele sempre para fazer a manutenção. E ali eu fui vendo que através daquilo ali a roda daria para girar e quando ela engrenasse ela não pararia mais. Mas para que ela não parasse dependia apenas de mim, né? Aplicar, buscar conhecimento, fazer o que tinha que ser feito. Quantas horas você ficava de pé por dia? Mais de 14. 14 horas. Mais de 14. Tinha dias que eu ia embora andando da onde eu tinha um espaço para casa, que parecia que meu pé estava aberto no meio, assim, de tanto que você fica em pé, que você vai andar, que você não consegue. E os dedos, como a gente utiliza muito esse dedo no movimento rotativo, ele travava. Nossa. Travava. Uhum. Nossa, no início foi bem punk, assim. E o problema também, o movimento repetitivo, que você pode causar até tem uma alerta ali, enfim, né? Se não tomar os devidos cuidados. Quando você entrou nesse salão como manicure, qual que era o seu objetivo? Qual que era o teu sonho? Tipo, eu vou começar no salão como manicure, depois eu vou subindo. Você imaginava que essa história iria ser um plot twist na sua vida de mudar por completo? Não. Eu, desde pequena, sempre, igual você falou, sempre tive uma visão que eu queria ser alguém. Uhum. Eu sempre tive isso como ponto principal na minha vida, que eu queria ser alguém. Eu queria ser dona das minhas coisas, administrar as minhas coisas. Então, desde pequena, eu sempre fiz algo para vender. Eu nasci no interior do estado do Espírito Santo, numa cidade bem pequena de interior. E todo domingo tinha futebol. A gente tinha um campo de futebol lá. Enquanto estava todo mundo se divertindo, eu estava lá vendendo chup-chup. Sabe? Eu fazia no sábado à noite daquele saquinho de kisuke de antigamente que manchava as pontas dos dedos tudo. Fazia o meu chup-chup, colocava para congelar. De manhã cedo eu ia com o meu saquinho, minha caixa de isopor. Eu tinha, acho que 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. E eu ia para vender. Todo domingo eu estava lá. Só que tudo tinha uma estratégia. Eu vendia numa determinada época de jogos, para quando chegasse na Páscoa, eu tivesse dinheiro para investir no chocolate. Para comprar o chocolate, para vender a forminhas de ovo de chocolate, que me daria um faturamento maior do que eu vendesse o chup-chup. Mariana, você tinha 11 anos quando você começou, você entrou pro mercado empreendedor já com 11 anos de idade. A sua família tinha essa veia também? Você via alguém da sua família trabalhando? Você teve uma inspiração? A minha mãe foi a minha maior inspiração pelo fato que ela batalhou muito para me criar. E ela engravidou de mim muito nova, com 15 anos de idade, interior, onde todo mundo conhecia todo mundo. Aí veio a questão do julgamento, essas coisas, rejeição. Então, quando ela engravidou de mim, que ela me teve, com aos 16 anos, ela teve que batalhar muito para me criar. E eu acredito hoje que todo esse desempenho de ver ela trabalhando, indo para casa de família, fazendo faxina, se esforçando para levar um iogurte para mim em casa, me deu isso dentro. Eu falei, não, eu preciso ser alguém para quando minha mãe tiver de mais idade eu poder cuidar dela, sabe? Então, isso, eu não tive, minha família não tem ninguém que se empreendeu, que tem algo assim, mas isso que me fortaleceu muito, que é o que todo o meu esforço, meu trajeto é voltado para minha família. E quando você tomou a decisão de dar essa virada, de comprar parte do salão. E vamos lá, chegou em casa, falou, mãe,
é agora ou nunca, vamos pegar as coisas, vamos vender a bicicleta, vou arrumar esse dinheiro e vamos que vamos. Sua mãe te apoiou. Ah, claro, com certeza. E o seu filho? Na realidade, não foi nem comprar o salão, né? Ela ia embora e ia fechar. Mas ela não queria deixar as clientes que ela tinha na época na mão. Sabe? Então ela falou, você quer assumir e dar continuidade? Aí foi esse processo. Ela me cobrou pelo ensino, né, da técnica em si, não pela estrutura. Até então, depois eu não fiquei lá, eu comecei a atender indo na casa das pessoas, para depois eu voltar e abrir um espaço para mim. Mas não foi nem comprar o salão, assim, foi mesmo. Quer aprender, eu te ensino, toma. Entendeu? E essa virada que é muito interessante, porque você saiu de um faturamento ali como manicure de quanto por semana? 50, e passou reais por mês. E passou para um faturamento? Uma manutenção na época era R$150. Valeu muito a pena. Aí depois eu fui adiantando, eu fazia uma por dia, depois eu comecei a pegar a habilidade, fazia 2, depois eu fazia 3, eu tava começando... Chegou uma época que eu fazia 4 por dia. Uhum. E aí, quando foi o divisor de águas, que apareceu uma sócia para você e falou, Mariana, era uma cliente sua, e vamos para os Estados Unidos? Como é que foi essa história? Então, a Letícia, ela é lá do Espírito Santo também. Ela já era minha cliente, na época que eu comecei a atender ela, eu peguei ela num processo de corte químico muito grande. Então, a gente fez um tratamento de recuperar o cabelo dela durante 4 anos. E no último ano, que ela já estava comigo ainda, ela falou assim, Mari, eu estou indo para os Estados Unidos, estou indo para estudar. Eu vou tirar a técnica, mas não agora. Eu vou primeiro, porque eu preciso voltar aqui. Quando eu voltar, a gente faz a manutenção. Isso ela veio para cá, para os Estados Unidos, ficou 1 ano. Aí aqui, nesse intervalo que ela precisou fazer manutenção, ela começou a procurar lugares e ninguém conseguia identificar que era a técnica que ela estava usando, então não conseguia fazer. Aí ela foi e tirou. Nisso que ela tirou, ela me ligou, Mariana, não tem ninguém que faz o que você faz aqui. Vem pra cá. Eu falei bem assim, Lê, você é louca. Eu não falo nem português direito, o que eu vou caçar nos Estados Unidos? Aí ela, não, vem, aqui tem a população brasileira é muito grande, você vai dar super certo. Eu falei, tá, eu vou me organizar. Nem tinha visto na época, pra você ter ideia. Eu viajava muito para a Europa, mas Estados Unidos, para mim, era uma coisa muito distante, nem passava na minha cabeça. Nossa, mãe. E eu vim, tirei o visto, organizei tudo, falei, eu vou fazer pesquisa de mercado, ver como é que é a questão aí que funciona, se der, eu volto. Ela, tá bom. Aí vim, fiquei 15 dias, vim sem cabelo, fui em vários salões americanos fazer orçamento, para entender a metodologia deles, como que eles, né, lidavam com aquilo. Quando me apresentaram um cabelo que era 100% humano, que não era cabelo humano, né, porque 100% humano quer dizer que é 100% parecido com o humano, mas não é. Que falou para mim, olha, esse aqui vai custar $2.400 para você colocar e você só vai conseguir usar uns 4 a 5 meses, depois você precisa trocar e fazer um investimento de novo. Aí eu já peguei meu start, eu falei, eu dou 2 anos de garantia no meu produto, meu fornecedor é bom, a qualidade do meu cabelo é incomparável, eu já ganhei 10 mil pontos na frente. Uhum. A aplicação era 3, 4 horas para colocar e a gente não sentia aquela confiança para explicar o processo, sabe? Porque não era uma pessoa especializada naquilo. Era um salão de beleza que tinha vários serviços. Eu falei, não, eu vou vir para cá. Acho que eu vou fazer esse processo de expansão aqui. Aí voltei para o Brasil, organizei tudo, conversei com a minha equipe, olha, tô indo para lá, vou passar uma temporada, mas eu volto. Segura a onda aqui, porque elas já estão comigo há mais de 10 anos. Então, eu tenho uma credibilidade na minha equipe. A gente conseguiu fidelizar bem isso. E eu vim, minha filha, e até agora eu não voltei. Aí eu quero entender. Peraí, a tua equipe no Brasil, todo mundo já com o método Evolution Hair, já tinha o método lá? Já, 10 anos já estava com o método, uhum. Já andando super bem com o método. Tem essa oportunidade nos Estados Unidos. Tu vem para cá, chega aqui, faz essa pesquisa de mercado, analisa e vê, opa, peraí que não tem algo nem parecido com o que eu faço. Uhum. Então, você mais uma vez visionária, falou, agora eu vou dar mais um passo. E veio com a família, veio com tudo? Vim com a família, trouxe os meus 2 filhos, na época eu era casada, mas infelizmente com 3 meses que eu estava aqui, eu me divorciei. Isso foi em 2020? 2019. Finalzinho de 2019, eu cheguei em outubro de 2019. Em dezembro eu me divorciei, no início de janeiro
Meu ex-marido voltou e eu fiquei sozinha com as crianças. Essa é uma pergunta que a gente faz muito para as pessoas e me fazem também. Quando você resolve mudar de país, precisa ter um consenso familiar, ainda mais quando você vem com o marido, com filhos. Houve esse consenso? Sim, precisa. No primeiro momento? Ele comprou o meu sonho. Não era o sonho dele estar aqui. E, querendo ou não, por mais que a gente tenha uma profissão no Brasil, né? Quando você na minha opinião, quando você chega em um outro país que não é o seu, você tem que começar do zero. Independente que você seja lá, você tem que começar do zero. Então, eu tive que trilhar esse do zero de novo. Só que a diferença é que eu vim planejada, né? Estruturada financeiramente para isso. E eu sabia o que eu tinha que fazer. Sabe? Porque eu vivi isso lá, eu construí isso lá. Só que os erros que eu cometi no meu crescimento lá, eu já não cometi eles aqui, sabe? Então, foi uma segunda chance de fazer diferente, só que com mais potência. Porque o que não deu certo antes, eu não apliquei no recomeço aqui de novo. Mas num casamento de quanto tempo? 11 anos. 11 anos. Casada há 11 anos e, de repente, depois de 3 meses nos Estados Unidos, já preparada para encarar o mercado americano, o marido pede o divórcio e volta para o Brasil? Voltou. E voltou para o Brasil. E aí? Como fica, Mariana, sozinha, agora só com os filhos, e tendo que ainda fazer toda essa implantação de um novo negócio no mercado americano? Mas isso, ela responde para a gente logo após o intervalo. A gente volta já. Aquatelecom, 100% fibra ótica. Aqui tem internet de verdade. Planos de 400 mega a partir de R$ 99,90. E ainda você pode fazer a portabilidade do seu telefone fixo ou móvel e falar ilimitado. Ligue 47 3170 0400 ou venha fazer uma visita em nossa loja, na 4ª Avenida, número 409, Sala 01. Aquatelecom, o seu provedor completo. Estamos de volta e no É Show hoje recebendo Mariana Plaster. Ela, gente, simplesmente é especialista em extensão capilar, empreendedora, criadora do método Evolution Hair. Vamos falar sobre isso agora. Mas, como você viu no bloco anterior, Mariana, nos Estados Unidos, depois de 3 meses, chegou aqui para fazer o seu negócio, começar no solo americano, divorcia e se vê com 2 filhos, agora em terra americana, e tendo que começar um novo negócio. E aí, Mariana? Esse foi um dos meus desafios maiores que eu tive que enfrentar, porque eu já estava numa zona de conforto, já estava estabilizada na parte bem profissional, né, no Brasil. E a minha vida lá sempre foi o meu trabalho, né, a minha família, mas a minha mãe sempre foi o meu suporte em questão dos meus filhos. Então, eu acordava de manhã, fazia o que eu tinha que fazer, ia para o meu trabalho, minha mãe me auxiliava com as crianças. Então, assim, eu já estava totalmente confortável com aquilo. Eu tinha pessoas que cuidavam da minha casa. Então, assim, era uma estrutura de conforto que ninguém gostaria de sair. Então, quando eu passei por esse processo de divórcio, que eu me vi sendo mãe, empresária, dona de casa, resolvendo coisa de escola, tudo que você pensar para estruturar uma vida de novo, eu estava fazendo sozinha. Então, os 6 primeiros meses aqui foi entre eu fico ou eu volto, sabe? Num país diferente ainda, país hein? diferente. Língua diferente, costumes diferentes, com os 2 filhos, escola. E eu precisava de pessoas para me auxiliar nesse processo de ir numa escola, porque eu não conseguia me comunicar em relação a matricular as crianças, resolver coisa de água, luz, eu não sabia o que fazer. Tive apoio de algumas pessoas, mas aqui nos Estados Unidos é você por si e Deus por todos, né? Então, foi um processo. Você pensou em ir embora? Pensei várias vezes. Falei, o que eu tô fazendo aqui?
Eu não preciso passar por isso. Não, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Só que aí, na hora que eu começava a andar, que eu via aquele céu azul, aquele verde, aquela paz, aquela limpeza, a segurança dos meus filhos indo para a escola, eu falei, acho que eu vou ter mais um pouquinho de paciência. Você acha que a persistência foi fundamental nesse momento? Foi. Persistência e constância, de todo dia fazer a mesma coisa, acreditando que lá no final aquilo ali ia dar certo. Mariana, porque muitas mulheres, quando a gente passa por um divórcio, não é apenas alguém indo embora da nossa vida. Nós, como mulheres, também nos sentimos algo de errado. Será que fui eu que fiz algo de errado? Será que o meu caminho... Porque vem esse lado feminino nosso também, né? A gente tem que ser mãe, a gente tem que ser empresária, a gente tem que ser mulher e a gente tem que ser esposa. E quando um casamento não dá certo, bate essa incerteza, essa insegurança. Então, trabalhar o lado psicológico da Mariana, a Mariana para a Mariana mesmo, e com os filhos ainda. Então, você tem que se manter forte para os seus filhos terem essa base. Mas a Mariana, dentro mesmo, quando se olhava no espelho, passou isso na sua cabeça, será que eu fiz algo de errado? Enfim, você chegou como mulher. Eu tive muita a comunicação comigo mesmo em realmente saber, será que foi certo? Será que eu deveria ter voltado? Será que eu deveria ter continuado? A culpa de muitas vezes ter abrido mão da família. Então, assim, a culpa de ter colocado os meus filhos longe do crescimento junto com o pai. Mas sempre em contrapartida, eu tentava usar aquilo ali de uma forma positiva, sabe? Legal. Então, assim, o máximo que eu conseguia sair da vitimização, da culpa, eu saía, sabe? Mas tinha vezes que eu caía algumas vezes, tive que fazer minhas terapias, né? Ter esse acompanhamento para que eu me desenvolvesse mais, que eu conseguisse trazer o meu poder interno para fora. Então, eu falo que esses meses de dificuldade, eu tinha que passar de qualquer jeito, independente se fosse aqui ou em outro lugar, para o meu crescimento, para a minha evolução como pessoa. Hoje eu posso falar para você, Vanessa, que eu sou uma pessoa 100% diferente do que eu era 3 anos atrás. Uma outra Mariana. Outra pessoa. E essa mulher que passou por tudo isso edifica vidas hoje, né? É uma mulher hoje que dá uma mentoria e que edifica vidas. Eu vi testemunhos, até mesmo nas suas redes sociais, de mulheres dizendo exatamente isso. Que a sua mentoria não é apenas um fato de empreender ou um método novo, vai muito além disso. Eu vi um depoimento que eu cheguei a chorar, da menina dizer, olha, eu estava no fim. E aí, através de você, te agradecendo, uma forma de agradecimento, eu mudei a minha vida, eu mudei a minha história. Então, quando você consegue fazer isso por um outro ser humano, tudo valeu a pena. Eu acho que eu parto desse princípio que tudo valeu a pena quando você consegue transformar uma vida. E ver nas suas redes sociais depoimentos de pessoas que falaram, eu fiz e não foi apenas um método, mas sim mudei a minha história. Vamos falar do método, que esse é revolucionário. Quando eu vi números, eu falei, não, impossível. 100 mil atendimentos, é parte mais ou menos disso? É real isso? Uhum. Vamos explicar? 13 anos já. Uau! Muita gente. E como saiu desse método, do amarradinho, daquele que a gente falou, o caderno, fui lá, peguei positivo, peguei negativo. E para construir um método, o Evolution Hair, como é que foi? Juntando os pontos negativos e positivos, eu comecei a tentar otimizar o mais que eu consegui em relação a isso. Quando eu lancei o método Evolution Hair, foi na época que lançaram as fitas adesivas tradicionais, que são as pequenininhas, que é bem comercializado até hoje. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu já tinha um conhecimento em telas artesanais e a aderência junto com a fita. O que poderia fazer para aquilo ali acontecesse, sabe? Então, eu comecei a buscar conhecimento, fui para São Paulo, fiz vários cursos na área do Mega Hair e tive esse insight de tentar fazer a fixação do tape junto com as telas artesanais. Okay. E aí deu certo. Só que nesse deu certo, foram uns 4 meses testando nas minhas amigas e na minha irmã. Quando eu fui fazer a primeira manutenção, que eu apliquei um removedor, a micropele que eu usei na época derreteu toda. Eu sentei no chão e chorei. Uau! Falei, não acredito. A base tá legal, isso aqui tem que mudar. E a gente foi começando, até que no final deu certo.
E eu vi a eficácia que dava certo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer para jogar isso no mercado? Eu preciso colocar no mercado, porque de boca em boca ainda. E na época eu não tinha aquela pegada de hoje, que é o tráfego pago, o marketing digital, essas coisas. Eu panfletava na rua. Eu usava as pessoas que tinham a bicicleta, que tinha uma caixa de som que saía dentro dos bairros, gritando o meu nome lá dentro. Eu usava a estratégia do marketing que eu tinha naquela época. E as propagandas. Aí foi quando surgiu a oportunidade de eu ter uma famosa para ser a minha garota propaganda como base. Que foi a Graciane Barbosa na época. Graciane Olha que mundo pequeno. Aí foi. Aí aconteceu. No primeiro dia que ela lançou, que eu fui para lá, para São Paulo, para fazer a aplicação nela. Acho que eu lembro disso. Lançou e foi assim, meu Instagram. No primeiro mês que ela me lançou, eu tinha batido 120 mil reais. Nossa. Eu fiquei louca. Eu falei, é aqui, acabou, não tem como. Agora vamos estruturar a equipe para que isso dê certo. No início eu fui sozinha até o fim. Até aguentar. Minha irmã trabalhava em outro lugar na época. Eu falei, Mayara, vem. Não tem como eu continuar sozinha e vamos embora nós duas. Aí a gente começou. Depois de nós duas, a gente não deu conta mais, colocamos mais gente. E aí foi passando o seu conhecimento para outras pessoas e outras, e bateram números assim extraordinários que virou um case de sucesso. E você hoje, Evolution Hair é um case de sucesso. Agora, quais as vantagens do uso? Para cliente final? Vamos lá. A gente só utiliza 10% do cabelo da cliente para fazer a aplicação, que os métodos tradicionais utilizam de 80% a 90%. Não causa nenhum tipo de tração no couro cabeludo, então a cliente não tem nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto. Na hora que a gente retira, não tem perca de cabelo. A aplicação super rápida, no máximo 1h20 eu já terminei ela para quem colocava 8 horas uma cliente. Então a gente conseguiu otimizar bem a questão do tempo. E o prazo da manutenção também, que é a cada 2 meses. Então a gente traz uma rotatividade a cada 2 meses. E no máximo 2h30 a gente faz uma manutenção sozinha. Eu, com a minha equipe, com as minhas auxiliares, eu faço em 1h30 no máximo. Mas isso tudo é devido a muita prática, né? Assim, eu já olho, já sei o que eu tenho que fazer, a cabeça nem pensa, a mão já vai no automático. E essa técnica, gente, de alongamento capilar é aprovado por dermatologistas. Era onde eu queria chegar com você. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui, porque com o passar dos anos, o cabelo envelhece, a mulher fica com o cabelo mais fino, vai perdendo, né, o viço até mesmo, enfim. Isso é indicado para essas mulheres também, que com o passar dos anos o cabelo vai ficando mais fino. Aí ela fala, nossa, mas eu tô tendo queda de cabelo, o cabelo parece que vai perdendo esse volume que com o passar dos anos, infelizmente, acontece. É indicado? Sim, 60% hoje das minhas clientes, tanto que eu já atendi as que eu tenho hoje, todas elas passaram por um processo de algum descontrole hormonal, questão da menopausa, questão da tireoide, que acabou deixando o cabelo mais fino, com uma quebra. Estresse muitas vezes também faz a gente perder muito cabelo. Então, o foco das minhas clientes hoje que eu tenho, a maioria delas, são tudo voltado para isso. O cabelo até cresce, mas não consegue chegar ao tamanho que elas gostariam, não conseguem ter o volume que elas gostariam. Então, a gente consegue trazer essa personalização e essa exclusividade do método Evolution Hair para essa cliente. Sempre respeitando as características, a rotina que ela tem, né? Para que a gente consiga adaptar conforme a realidade dela. Porque hoje, muita gente pensa que mega hair em si é somente colocar um cabelão lá na bunda, né? Longo, com muito volume, não. A forma que eu tenho, né, de servir é trazendo essa personalização e entregando realmente. Vanessa, o que você quer? Qual que é a sua rotina? Eu quero um cabelo lá no bumbum. Tá compatível com o que você vive diariamente? Você vai ter tempo para cuidar, para lavar, para fazer isso? Não, não tem. Então, eu trago ela para pensar e ver se aquilo ali realmente é compatível para ela. Porque não adianta a gente colocar hoje, amanhã ela está insatisfeita pelo fato de não conseguir cuidar e não ser algo que vai deixá-la feliz, né? Então, eu sempre trago isso assim para a gente ter isso, querendo ou não, é uma filosofia para você, né? É a minha forma que eu tenho hoje, que é aplicável para a minha vida,
que eu ensino para as minhas alunas. Aí eu te pergunto, por exemplo, no caso de cabelos cacheados, também dá para fazer? Eu recebo muitas essas perguntas. Vanessa, quando eu for falar com a Mariana, pergunta se cabelo cacheado pode fazer a extensão. Depende do cacho. Tá. Se for um cabelo muito cacheadinho, que precisa de creme para se manter modelado, não é aconselhado, não fica. Agora, se é um cabelo que tem ondas, uma onda mais aberta, que é uma raiz um pouco mais lisa, que só precisa de um defrisante no comprimento, a gente consegue trabalhar tranquilamente. Mariana, um dos diferenciais é o período que dura, a durabilidade da aplicação ao tempo que vai na manutenção e o período que a cliente consegue ficar com esse cabelo. Porque é uma coisa assim, quando eu vi aproximadamente 1 ano que você consegue ficar com essa extensão. O meu método Evolution Hair deu 2 anos de garantia. 2 anos. Até eu, gente. 1 ano, 2 anos agora. 2 anos. 2 anos. Uhum. Então, é realmente quando a pessoa ela toma uma decisão de fazer com o Evolution Hair, quer dizer, ela vai ficar 2 anos e com a satisfação de ficar com esse cabelão lindo. Uhum. Gente, eu tô impressionada. As minhas clientes mesmo daqui dos Estados Unidos, que eu tenho Maravilha. 3 anos aqui, esse ano mesmo aqui, todas elas, desde o dia que eu comecei, elas estão comigo fidelizadas até hoje. E pode fazer babyliss, pode fazer prancha, lava. Como que é a manutenção? Mano. E como que é a manutenção? A manutenção, quando ela vai comigo no salão, ele já vai ter crescido 2 dedinhos. Então, a gente precisa aplicar um removedor, tirar todo o excesso do tape que ficou no cabelo dela. A gente faz a higienização do cabelo da cliente, a higienização do método Evolution Hair, prepara de novo e a gente recoloca. Mar, piscina, pode entrar? Tudo. Gente, eu recebi tantas perguntas quando eu falei que ia conversar com a Mariana. Mariana, secador então pode? Chapinha pode? Babyliss pode? Cacheados para as meninas que perguntaram. Agora vamos falar a respeito do programa de capacitação. Mentorias para a mulher que deseja ter a sua independência financeira. Como é que surgiu isso? Eu comecei esse processo de cursos depois de uns 6 anos que eu estava na área. Que eu vi que eu validei, que dava tudo certo, que aquilo ali podia realmente ser ensinado. Foi quando eu comecei a trabalhar essa parte do ensino. Só que antes, o meu ensino não era totalmente divulgado. Eram as pessoas que me procuravam, eu apresentava o que eu tinha interno. Se fosse aquilo que ela estava buscando, a gente sentava e conversava. Mas hoje o meu programa ele já está mais expandido porque eu validei mais ainda, então acrescentei mais conteúdos nele e criei um programa realmente para capacitar pessoas que não são da área, como eu também não era na época, e para lapidar também pessoas que já são da área e que precisam de um upgrade ou realmente entender como é que funciona esse mercado de extensões. Então, é ensinar mesmo tudo o que eu faço, do início ao fim, desde a produção, fornecimento e toda a gestão do negócio. Mas isso, por exemplo, hoje nós estamos exibindo para o Brasil inteiro, para alguns outros países também. As pessoas podem entrar em contato com você? Isso pode ser online? Pode, eu faço todo o meu processo online. Então, assim, hoje eu tenho alunas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, que o meu conteúdo técnico, né, todo o meu conhecimento técnico, ele está no meu aplicativo exclusivo, onde ela tem acesso no celular ou no tablet, acessa a hora que ela precisar, e o meu suporte para potencializar mais ainda com as mentorias semanais. Inclusive, hoje tem também, 8 da noite. Então, você dá a mentoria, as pessoas têm condições de mudar de vida. Isso eu vou dizer, meus amores, que tem, olha, salão de beleza, que trabalham com extensão capilar, vocês que me assistem, que mandam mensagens, vamos mudar de vida? Olha a oportunidade, gente. Eu fico até emocionada. Eu estou lembrando de todos os cabeleireiros que eu comecei... Tenho uma multidão, assim, pensando em vários, querendo falar vários nomes, eu tenho medo de esquecer alguém que eu sei que trabalha com isso. Então, que oportunidade que você está dando, Mariana. É isso que eu falo, você tem ideia o quanto você edifica a vida das pessoas? Por isso que você é tão abençoada, menina. Amém. Eu sempre uso o propósito em primeiro lugar, colocando a intenção do resultado que eu posso promover para a pessoa, para depois os meus interesses. Então, muda muito. Você mudou a sua vida. A pessoa querer mesmo muda, Vanessa. Não tem como falar para você que não. Muda. Quer ver, a minha aluna que você chegou a ver o depoimento, ela ganhava $10 a hora. Hoje ela está ganhando $10 mil por mês. Nossa. Com o horário dela, no tempo dela. Isso ela começou não tem 1 ano.
Imagina essa menina daqui 2, 3 anos. Aí agora, e a Mariana daqui 2, 3 anos? Essa visionária, o que a Mariana sonha para Mariana? Eita, minha árvore é muito grande. Eu tenho muitos sonhos, eu sou muito sonhadora. Eu sonho toda hora, todo dia. Mas o meu projeto inicial agora, né, a primeira etapa agora é validar mais ainda o meu programa de mentoria. Vou trabalhar nele nessa constância durante 1 ano e meio, para depois eu sente e analise de novo como é que está o processo. Se tiver no que eu quero, que é os objetivos que eu quero alcançar, a ideia é abrir uma escola física em relação somente para isso. Uma estrutura física de ensino, uma escola voltada para esse ensino. Depois disso, eu tenho outros projetos de expansão. E nós vamos acompanhar toda essa expansão da Mariana, você vai acompanhar aqui com a gente. Eu acho que está todo mundo já perguntando aí, a escola vai sair quando? Vai ser no Brasil? Vai ser nos Estados Unidos? Enfim, a gente vai informando vocês aqui. Mariana, se hoje você encontrasse essa menina de 11 anos vendendo sacolé, né? Sacolé? Chup-chup. Chup-chup, sacolé, enfim. Encontrasse essa menina lá naquele campo de futebol, a Mariana de hoje, e ela viesse oferecer um chup-chup para você, o que você falaria para ela? Continua. Para não, que vai dar certo. Para não, pode continuar. E se ela falasse para você, mas pode ser difícil? A vida não é fácil para ninguém. Se a gente não lutar pela gente, ninguém vai lutar. Então, continua fazendo o que você faz sempre. Dando sempre o máximo da sua capacidade. O máximo. Vou fazer isso aqui mais ou menos. Não. Faça no máximo que você pode. Esse é o conselho que você daria para essa menina? No máximo sempre, que no final vai dar certo. Sempre dá. Qual é a mensagem que você deixa para as nossas telespectadoras e para as meninas de 11 anos que estão nos assistindo agora? Para as meninas de 11 anos... Você também pega a gente, né, Vanessa? Pelo amor de Deus. Tudo que você plantar agora, tudo que você decidir viver agora, tem que ter um propósito lá na frente. Tem que ter um propósito de vida. O que você quer ser? O que você quer alcançar? Quais são os seus sonhos? Foca lá, mas trabalhe no presente. Não viva lá no futurinho de quem você quer ser. Faça o que você tem que fazer hoje na construção daquilo que você quer alcançar depois. E as mulheres que estão nos assistindo, e homens também, que são donos de salão, estão desanimados, querendo fechar as portas, principalmente no Brasil, e que podem ter uma próxima chance. Qual é a dica que você dá para eles? Antes de eu falar essa questão dessa dica, eu acho que compensa eu trazer um contexto, uma metáfora só para você entender, especialmente para quem é cabeleireiro. Hoje existem muitos profissionais nessa área, né, que fazem curso, que se dedicam 10, 15, 20 anos na área, cansam, porque pelo fato, eu estou ali batalhando, estou no braçal, eu não vejo resultado, não consigo ver resultado. Hoje a área da beleza é uma das áreas que mais cresce economicamente no mundo. Só que você precisa saber o que você faz. O seu crescimento não está voltado só no seu braço, só ali, fazendo todo dia, enchendo um monte de coisa. Não, tá na sua mentalidade e no que você quer enxergar diante daquele negócio. Então, eu vejo muitos profissionais maravilhosos na parte operacional, mas que não tem nenhum tipo de gestão do seu negócio. Não sabe quanto custa 1 ml de uma progressiva que ele usa. Não sabe quanto custa o preço que ele vai colocar diante daquele serviço, e muito menos o lucro que ele ganhou daquilo. Uau. Aí, às vezes, trabalha o mês inteiro correndo atrás do rabo, porque precisa pagar as contas, porque não tem uma administração, não tem salário, vive, entrou 100, eu gasto 100. Então, assim, é algo que é aplicável para todas as áreas, mas principalmente para o cabeleireiro em si, que tem negócio, ele precisa, sim, ter uma gestão, ele tem que ter controle do que ele compra, ele tem que saber como é que ele coloca preço. E ter controle daquilo ali. Ele tem que entender o que é aquele negócio que ele está fazendo, porque senão ele vai ficar o resto da vida dele no operacional, trabalhando, atendendo e não cresce.
As grandes franquias de salões de beleza, que são administradores que compram, não têm experiência nenhuma na parte técnica, contratam pessoas para trabalhar lá dentro, são um dos maiores salões, porque eles sabem o que tem que fazer para crescer o negócio. E quem é hoje cabeleireiro, a minha mensagem que eu deixo do que você falou é isso. Estude o seu negócio. Entenda o que tem que ser aplicável dentro para que realmente você tenha resultado diante do seu serviço que você está fazendo ali braçal. Mariana, que Deus te abençoe. Amém. Parabéns. Obrigada. No nome aí de mais de 100 mil mulheres que você mudou a vida através da moldura do rosto, que é o cabelo, que eu falo que não é apenas você colocar, fazer um alongamento, é você mudar uma vida. Porque quando você muda a fisionomia, o cabelo da mulher, você empodera. E ela se sente mais confiante para estar no mercado de trabalho. Ela se sente mais bonita para o seu marido, para arrumar um namorado. Ela se sente mais pronta para o mundo. Uma mulher, como a gente comentou aqui, quando ela se sente, ela se olha no espelho e se vê bonita, ela consegue encarar o mundo. Porque o mundo se transforma, ela começa a ver tudo mais bonito e você consegue passar isso. Em nome da sua equipe, parabéns às mulheres que passaram e que eu tenho certeza absoluta que nós vamos ouvir falar muito a respeito desse método. Eu estou ansiosa para essa escola, que eu sei que vai ter várias escolas no Brasil, fora do Brasil, tenho certeza disso. E olha que sempre que eu falo, vocês sabem disso que acontece. Então, eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe, Amém, continue com o seu trabalho. Amém. E o que eu tenho para te dizer é que, menina, como você é linda. Como Obrigada. você é linda. Como você é linda por dentro, por fora. Muito obrigada. Obrigada pela participação aqui no Show. Obrigada por ter dado essas dicas maravilhosas. E se você quer mais dicas, ela pode dar para você através da mentoria. Perde tempo, não. Mariana, obrigada. Obrigada, eu. Foi bom tê-la aqui. Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui. Eu conto com você no próximo programa. Até lá. Tchau.